Ei, gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa cultura egoísta que está presente na sociedade atual. Estou indo para um compromisso ali, enquanto eu me levo para lá, né, dirigindo. Eu vou conversar com vocês sobre isso. Hoje nós estamos vivendo aquela cultura dos anos 70, meu pirão primeiro, quero levar vantagem em tudo, não importa o outro, é a cultura do eucentrismo, do egoísmo. E esse é um comportamento que a gente percebe que as pessoas que têm esse comportamento, elas ainda estão naquele narcisismo primário que o Freud tanto explicou, aquele narcisismo que é normal na criança, porque a criança, o id, o instinto e a pulsão nasce com o sujeito. E a construção do superego é feito pelo superego dos pais. E o superego é o valor de moral, limite, consciência. E aí, para finalmente a personalidade estar estabelecida e você entender que a vida é um eterno, você equilibrar as pulsões e os instintos e os desejos e os limites, a consciência e a lei. Só que tem pessoas, primeiro a psicose, as pessoas que têm psicose, elas não entram em contato com a realidade, elas têm desejo, elas efetuam. Então elas têm total ausência de consciência moral, elas fazem o que elas querem, mas nós estamos falando agora de dois outros tipos, que é aquele que a castração é fraca, ali do complexo de Édipo. Se você quer entender sobre castração, complexo de Édipo, você tem que fazer a aula do dia 27 para você entender complexo de Édipo, função materna, função paterna, você entender os papéis que as pessoas têm que exercer na família. Eu não estou falando de pai e mãe, porque ser pai e mãe é a coisa mais fácil que tem, é só ter um relacionamento sexual, ficar 9 meses com o filho na barriga. O difícil não é carregar o filho 9 meses. O difícil é ensinar seu filho não ser egocentrista, não ser narcisista. Aí eu vou explicar sobre isso, o malefício que acontece com as pessoas. No dia 4 de dezembro eu vou ministrar a aula de pessoas narcisistas e o malefício de ter sido criada por pessoas narcisistas. E será que você é uma pessoa narcisista? Hoje aqui no story do Instagram eu fiz vários postzinhos explicando o que é uma pessoa narcisista, comportamento de pessoa narcisista. Um vídeo anterior eu falei que pessoas muito fragilizadas, que tem muita pena dela, que são muito vítimas da situação, que elas não conseguem sobrepujar, que elas vivem naquele estado eterno de vitimização, se sentindo ferida por todo mundo, pode ser que esconda um ego fragilizado com a característica de narcisismo. Não um traço, não é um transtorno narcisista, mas um traço. E nós estamos vivendo essa sociedade de pessoas que são más, pessoas que fazem a maldade, pessoas que simplesmente queimam o índio porque eles estão lá, queima o rapaz de rua que não tem onde morar, pessoas que falam mal do outro pelo prazer de falar. É o mecanismo de defesa da projeção. Isso é ou não é uma realidade que vocês vivem? As pessoas com muita facilidade sobem em cima da montanha, pegam um pacote de penas e falam mal das pessoas e jogam a maldade sem importar se é verdade ou não, tanto que nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era dos fake news. E aí tem que ter o CPI do fake news. Por quê? Porque é um desvio de comportamento. A pessoa não tem construído dentro dela um superego que faz ela estabelecer o limite entre o certo e o errado, entre pode ou não fazer. Porque vontade as pessoas podem até ter, porque é pulsional, é instintivo, faz parte da teoria estrutural do Freud, que é o instinto, é o id. Mas entre pensar e executar, existe um caminho entre o cérebro e a boca que tem que ter o filtro do superego. Então nós precisamos ter esse comportamento de ter o filtro do superego, de ter a consciência moral, de ter um limite para estabelecer o que pode ou o que não pode ser falado. E hoje não tem, e por isso que tem que ter a lei. O que é a lei? Ninguém tem desejo de lamber o chão. Você já viu alguém com desejo de lamber o chão? Porque não tem desejos. Então a lei, ela surge todas as vezes que tem um desejo. Então a lei é o superego, é construído externo de você uma lei. Por que teve que vir a lei do cinto? Para você poder saber que esse cinto vai proteger sua vida, mas teve que ter uma lei. Por que tem a lei de não dirigir e não beber? Quem é que em sã consciência não sabe que quando você bebe, você fica mais dopaminérgico, te dá mais coragem, você acaba tendo o sensor de realidade distorcido, mas a pessoa quando bebe, como vai direto pro cérebro, pra dopamina, ela fica mais corajosa, aí precisa da lei do bafômetro para impedir a pessoa de uma coisa que é real. Por que tem a lei do incesto? Por que os pais não podem abusar fisicamente, emocionalmente, sexualmente dos filhos? Aí tem que ter a lei. Por que antes tinha
Alienação parental, você não pode falar mal dos parentes, você não pode jogar uma pessoa contra a outra, você não pode criar memórias falsas. Aí isso que era a questão só da psicologia, alienação parental, síndrome da alienação parental, se tornou uma lei. Hoje, se um pai fala mal da mãe, se a mãe fala mal do pai, troca a guarda. Então por quê? Porque as pessoas têm essa tendência de, quando elas são feridas, elas querem destruir o outro. Então essa característica é uma característica de criança, é uma característica das pessoas até 12 anos de idade, que é criança, né? A primeira infância até 6, de 6 até 12 é a segunda infância, onde a pessoa já está em contato com o mundo externo, ela sai da barriga da família para a barriga da escola. E na adolescência você tem que deixar de ter o narcisismo primário, lá da psicanálise, que Freud escreveu, começou a escrever em 1914, para você constituir o narcisismo secundário, que é aquele... É importante ter um aspecto de narcisismo, só que a gente não pode ter demais, porque se a gente tem demais, nós ficamos extremamente fragilizados, nós ficamos extremamente, só um minutinho, gente. Ai, a pessoa tá parada na frente da vaga e não sai, Jesus. Nós ficamos extremamente fragilizados, nós ficamos extremamente distorcidos emocionalmente, e se nós não tivermos uma característica de desenvolver na gente uma postura de ética, de comportamento ético, nós vamos sofrer muito. Vou parar meu carro aqui, vou pro meu compromisso, que cheguei, e eu gostaria de convidar vocês a fazer comigo as aulas online, porque é uma oportunidade de você aprender sobre as questões da vida. Se você não aprende as questões da vida, você vai ficar repetindo sintomas emocionais. Então, manda um WhatsApp, vem fazer comigo, nós estamos com a promoção, que as 4 aulas até sexta, hoje é quinta, né? Porque amanhã é feriado. Você pode dividir em 3 vezes no PagSeguro, mas manda um WhatsApp, 27 99 505 1960. E no dia 30 de novembro nós estamos começando a turma de psicanálise, que é só presencial. A psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues só é presencial. Lembrando que a psicanálise funciona pelo um tripé. O tripé que constitui a psicanálise, ele é a formação teórica, o paciente piloto e você passar por análise. A psicanálise, diferente da psicologia, vocês têm que estar sujeitos à análise, tá bom, gente? 27 99 505 1960. Vem estudar comigo, seja online, se você mora fora do Espírito Santo, faz as aulas online. A psicanálise só é aberta para o pessoal da região sudeste, porque precisa desse contato próximo, tá? É uma oportunidade de você estudar, tá bom? Ó, beijo no coração, tchau, tchau, tchau. Ah, se for possível, manda esse vídeo para todo mundo, se for possível. Se for te dar trabalho, não manda não, tá bom? Beijo.